Danilo Eliezer está ao vivo com o delegado responsável por ouvir o depoimento do monstro de Paquetá, como ele está sendo referido a ele, o monstro de Paquetá. Danilo, está com você, boa tarde. Oi Beto, muito boa tarde a você e a toda a audiência que nos acompanha. Como prometido, eu estou aqui ao lado do delegado José Neto, que é o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Picos e que está investigando esse caso de Paquetá do Piauí. Esse caso que chocou toda a comunidade, que ocorreu no último dia 2 de março. Foram 6 dias de diligências na região e a polícia então conseguiu prender esse suspeito e agora ouviu esse suspeito que se encontra à disposição da Justiça. Delegado, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse para a gente o que foi que o suspeito falou no depoimento dele. Perfeito, boa tarde. Em relação ao depoimento, ele alegou basicamente que em relação a Jairane, ele teria realmente cometido o crime, mas em relação às crianças, ele não teria nenhum envolvimento. Ele alega que sequer viu as crianças lá na casa, que tudo foi muito rápido, ele teve uma discussão com a vítima que durou pouco tempo, e aí trocaram ofensas, ele pegou essa faca que estaria embaixo da rede, conforme ele alega, e acabou esfaqueando a vítima, especialmente na região do pescoço. Aí, após realizar o crime, ele se evadiu pelo fundo das casas, que foi pelo mesmo lugar onde ele entrou, e aí ele argumenta realmente que sequer viu as crianças na casa. Ele demonstrou algum tipo de arrependimento durante o discurso dele? Em determinado momento ele fala que se arrependeu, que acabou com a vida dele, que estragou a vida dele e que fez isso por conta de discussão de momento. Ele afirma inclusive que já teria encontrado ela na noite anterior, atrás da igreja, por volta das 10 e pouco da noite. E teriam discutido já. Danilo, e posteriormente ele foi até a casa dela, pela polícia? Já na madrugada do domingo, para conversar, discutir, e acabaram tendo essa discussão aí e ele realizou o crime em relação a Jairane. Conversando com algumas pessoas lá na comunidade, foi informado que ele era uma pessoa muito tranquila. Ele já tinha algum tipo de passagem pela polícia? Não, o suspeito ele não tinha passagem pela polícia. Ele tem uma situação que ele foi testemunha em relação a um crime possivelmente cometido por ele pela Jairane, mas ele foi ouvido só como testemunha nessa época. E basicamente isso. Ele também narra que sofreu algumas agressões dela, mas também nunca registrou ocorrência contra ela e não tinha um procedimento aqui. Muito foi especulado que esse crime poderia ter sido motivado por questões religiosas. Essa possibilidade foi descartada? Também descartada. Pela nossa investigação, não há envolvimento com nenhum tipo de religião, nada do tipo. Então, a gente vai seguir, investigando, juntando elementos e fortalecendo mais ainda nosso inquérito para, no final, indiciar o suspeito. No meu caso, ele confirmou que tinha matado essa mulher porque ela estava com algum relacionamento. Há suspeitas também, há comentários que ele duvidava de que o filho fosse dele, o filho que a Jairane estava esperando. Isso foi confirmado no depoimento? E em relação ao depoimento de testemunhas, foi levantada essa situação a respeito da gravidez, mas no depoimento ele fala que sabia que ela estava grávida, diz que não era confirmado se era dele ou não, mas ele não dá muitos detalhes a respeito disso, não. Ele confirma que sabia da gravidez, mas disse que era pelo que ela dizia, que estava grávida dele. Ele disse que nunca viu o exame, enfim. Hoje o preso está na penitenciária de Picos, ele vai ser transferido para algum lugar? Isso, ele está na penitenciária de Picos e será encaminhado posteriormente, acho que nos próximos dias, para Teresina. Por quais crimes que ele vai responder inicialmente e tem mais ou menos assim uma previsão de quais penas que ele poderia receber? A nossa investigação, desde o início, ela segue nessa linha de um crime de feminicídio em relação a Jairane, com a circunstância, uma causa de aumento por conta da gravidez, e 2 homicídios qualificados em relação às 2 crianças, tanto a qualificadora por elas serem as 2 menores de 14 anos, também a questão do meio que foi cruel, impossibilitou a defesa da vítima. Então seriam esses 3 crimes com essas circunstâncias. A pena ela varia muito, somando os crimes ultrapassariam tranquilamente os 100 anos.
O preso agora, ele corre algum tipo de risco, porque quando ele foi trazido aqui para o município de Picos, ele precisou ser transferido para outro local, não foi trazido inicialmente para a central de flagrantes por medo de linchamento, né, da população. Isso, por questões de segurança e por todas as situações que a gente viu, inclusive recentemente teve um caso, não me lembro qual foi o estado, de um linchamento, e a gente sabia que aqui a central de flagrantes já estaria, né, com bastante pessoas aí na frente, então a gente organizou para encaminhar ele com apoio do pessoal da Polícia Militar lá para o batalhão, também com o superintendente, o Matheus Anata, que a gente conversou em Teresina, fez toda essa ponte, e fizemos os procedimentos no batalhão, depois encaminhamos imediatamente para a penitenciária, justamente por essa questão do risco da população que estava bastante revoltada com a situação, aí a gente organizou dessa forma. Então, o motivo, inicialmente, que vocês trabalham na investigação é de que eles teriam tido uma discussão e essa foi a motivação do crime. Isso é o que ele alega. A gente vai juntar todos os elementos que a gente tem, depoimentos, testemunhas, laudos periciais, para chegar a alguma conclusão a respeito do crime. Vai trabalhar também em cima das alegações dele, mas é um conjunto, né? Um conjunto de elementos que nos próximos dias, inclusive, a gente vai fortalecer mais ainda para chegar no final do procedimento ele ser encaminhado ao judiciário. Como é um réu preso, a gente tem menos tempo para trabalhar isso. Então, até segunda-feira a gente tem que encaminhar esse inquérito concluído. Todas as testemunhas já foram ouvidas? Boa parte. Hoje à tarde nós temos 2 testemunhas para escutar e nos próximos dias também vamos intimar outras testemunhas que têm alguma relação principalmente com os dois, que conheciam o relacionamento dos dois, o relacionamento em relação dele com as crianças, tudo isso vai ser investigado, vai ser juntado ao inquérito. Pronto, Beto, essa foi a entrevista com o delegado José Neto. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma pergunta a acrescentar para o delegado. Não, muito obrigado, Danilo. Obrigado a você, obrigado ao delegado por atender aqui a gente, por estar falando para todo o Piauí através da Antena 10 desse crime que realmente é um crime perverso, um crime bárbaro, né? Que chocou todo o estado do Piauí. A nação inteira fica chocada com um crime horrível como esse. Um abraço a vocês, obrigado pelas informações. Vamos seguindo aqui, vamos torcer que ele pegue realmente aí, como o delegado falou, em torno aí de uns 100 anos de cadeia, né? Prisão, que é o que ele merecia, apodrecer na cadeia.